Oi, pessoal, você que acompanha o canal Miguel Ângelo Informação. Já estamos aqui com a nossa convidada de hoje. Você que tem acompanhado as entrevistas anteriores, tem visto que sempre está com a gente aqui, estão com a gente aqui pessoas que agregam de diversas áreas do conhecimento, não só na área religiosa, mas em diversos campos da experiência humana. E graças a Deus hoje a gente conseguiu ter aqui mais uma vez uma excelente pessoa que vai nos ajudar a pensar algumas questões ligadas à fé e à história da igreja. Então, bem-vinda à nossa entrevista de hoje. Miguel Ângelo convida Mirti Celi Medeiros, bem-vinda. Obrigada, agradeço demais pelo convite, né? E espero poder, então, compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência aqui em Roma. Ótimo. Essa experiência em Roma ela é fruto de uma trajetória que certamente tem as suas raízes lá na sua infância ou na sua pré-adolescência, o interesse pela história, a questão da religiosidade. Você pode situar para a gente um pouquinho, assim, como é que isso estava lá nas suas origens e que veio desabrochar aí no seu gosto pelo jornalismo, pela ciência histórica? Então, na verdade, a primeira paixão que veio foi a paixão pelo jornalismo mesmo, né? Uhum. Meu pai é professor, acho que já disse isso em outras oportunidades. Ele é professor de português e eu Maravilha. pensava que não tivesse, né, na época da minha infância principalmente, não imaginava que tivesse algum curso que pudesse, então, atender, corresponder ao meu gosto pelo texto. Eu gostava muito de escrever desde criança. E aí, na adolescência, na fase de discernimento vocacional, para saber para que lado vai, Uhum. eu esbarrei com o jornalismo. Então, eu falei, eu acho que, de qualquer maneira, de alguma maneira, o jornalismo atende aos meus anseios. Cheguei a cursar vestibular de letras, passei, mas fiquei só um mês no curso. Falei, não, não é para mim. Foi fisgada pelo mosquitinho do jornalismo. Hein? Eu pensava que eu ia seguir até a mesma carreira que o meu pai, mas no fim das contas não. E aí fiz vestibular para jornalismo, passei e me encantei pelo curso. E a Mas partir chegou de como? então, Desculpa interromper, chegou como assim? Através de uma pessoa, através de alguma reportagem que você viu, alguém executando aquilo e te chamou a atenção? Tem algum ponto concreto assim do jornalismo ter chegado com essa força? Assim, você já sabe que naquele não, tempo? na verdade o que me fisgou primeiro, como eu disse anteriormente, foi o texto. Então eu Sim. queria escrever em um jornal, né? Então assim, não tinha uma referência em particular, mas eu queria corresponder a isso, a essa minha aptidão, né, nata. Com os textos, E com com as os textos, leituras. exatamente. Aí foi quando eu fiz o vestibular e claro que na faculdade a gente vai descobrindo que o jornalismo ele abarca, né, outras coisas também, não só a questão textual, mas o texto sem dúvida é a base. E aí, tanto que eu imaginava que eu acabaria caindo no jornal e acabei caindo numa televisão. Então, assim, a gente nunca pode se fechar, né, assim, no primeiro momento. Então, outras descobertas também foram sendo feitas durante a universidade. Vamos aos pouquinhos esmiuçar essa trajetória aí para a gente aprender muito e conhecer um pouco da sua história e da sua experiência com essa área. Com certeza vai brindar o nosso público. Você, então, e nesse tempo a questão religiosa se apresentava também? Foi depois? Foi antes? A dimensão da fé, porque você hoje faz história da igreja, né? Antes tendo Isso. feito jornalismo. Como é que a questão eclesial surgiu na sua vida? Ela é anterior a isso tudo? Ela é anterior porque eu sou católica desde criança, né? Então, assim, minha mãe, na verdade, até os meus 10 anos de idade, ela não era católica praticante, mas acabou se reaproximando da igreja por causa de um problema na família, um tio que tinha câncer, que tinha tido câncer na época. E Uhum. ela, então, buscou Deus através desse momento de dor, né? E acabou levando todo mundo junto. E aí eu comecei também a frequentar a igreja, desde pequena mesmo, né, nessa fase a ter contato com paróquia, com a vida paroquial, então atuei muito em paróquia. Na época também eu aprendi a tocar piano clássico, muita gente não sabe disso, e acabei Olha, não sabia tocando na também. igreja, sim, eu toco até hoje também, aqui em Roma, às vezes em alguma missa ou outra. Lindo. E foi assim que começou. E tanto que depois que eu me formei em jornalismo, eu acabei caindo também numa. Eu comecei atuando, na verdade não. Eu comecei atuando na Rede Record,
Depois de um ano de experiência lá, eu acabei enveredando para o jornalismo religioso e não parei mais. Quando você, vamos lá, antes da gente na Record saber exatamente assim como é que foi essa experiência, você no período de formação do jornalismo, como é que foi esse seu desenvolvimento acadêmico? Como que foi a questão religiosa também? Já se chegava de alguma maneira ali, já naquele tempo da sua formação acadêmica, ainda na graduação? Como é que foi esse tempo? Que lembranças que você tem desse período, né? Então, eu me interessava assim pelo jornalismo religioso, embora em um primeiro momento não tenha exercido jornalismo em âmbito religioso. Uhum. Eu era muito atuante na época da universidade também na igreja. Então eu pensava nessa possibilidade. Por que não trabalhar numa TV católica? Por que não trabalhar nesse meio? Eu iria unir as duas coisas, né, que envolvem minha vida, digamos assim. E isso acabou acontecendo mais à frente, não demorou muito para acontecer, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, depois da experiência na Record, que surgiu essa vaga em televisão. Eu nem imaginava que eu ia cair na televisão, mas Deus tem os seus caminhos aí para a gente que acredita em Deus. Verdade. E, enfim, aí depois comecei a trabalhar na Canção Nova, passei por outras emissoras também, não só no Brasil, mas na Itália. E estou aí até hoje. Na Record você fez assim especificamente o quê? Assim, qual foi a sua área lá dentro? Eu trabalhei na época como repórter na cidade de João Pessoa, cobri uma pequena região da Paraíba, que era onde eu vivia, e volta e meia eu entrava como repórter de rede para a TV Record Nacional. Então, Fala Bacana. Brasil, isso. Uhum. Levando então para o grande público, né, do Brasil algumas particularidades ali da região que eu cobria. Então foi Tem uma algum... experiência muito rica, que me preparou muito para o que viria depois. E você tem alguma experiência, algum fato assim curioso ou marcante dessa época, alguma entrada que você tenha feito, alguma reportagem que tenha acontecido à rede nacional, ou mesmo local que tenha te marcado, que você se lembre agora de imediato? Pode ser até uma coisa simples, mas algo que tenha marcado na sua trajetória desse tempo. Não tem, acho que foi a minha primeira aparição na rede, né? Eu era recém-formada, então sinal de que eu estava indo no caminho certo. Tinha vários repórteres lá com muito mais experiência do que eu e me escolheram na época para fazer essa entrada, que era até uma pauta muito peculiar, porque um senhor, um idoso, tinha encontrado petróleo no fundo da casa dele. Eita! Então, ele literalmente estava com a mina de ouro dentro de casa, né? Uhum. Mas a gente sabe todo o trâmite, né? O que o governo, que tem que A ser feito para que o burocracia, governo, legalidade. exatamente, que acaba pertencendo à União, né? Todos Uhum. os nossos recursos minerais. Mas ele, muito inocente, nem imaginava que aquilo traria para ele muitos benefícios, né? Ele disse: Olha, eu estava cavando um poço e encontrei petróleo. Então foi bem interessante, assim. E tanto que a Record Nacional se interessou por essa pauta, porque realmente não é uma coisa que a gente vê todo dia. É verdade. Até eu fiquei curioso agora, como é que ficou o resultado? Você lembra o que aconteceu? Ele Não conseguiu? acompanhei mais, Não não acompanhou, né? acompanhei mais, não. Realmente é uma coisa que não é comum, né? Sim, E legal essas curiosidades. Então, assim, você já tinha esse feeling, né? Esse cheiro da notícia, ou esse gosto pelas histórias. E aí você falou que você era muito envolvida antes no ambiente eclesial. Você trabalhava com pastoral da sim. comunicação? Era alguma outra coisa que você fazia em termos de Cheguei a paróquia, em trabalhar termos de campo? também com pastoral da comunicação, mas na paróquia eu me dediquei muito mais à música em si, né? Porque como eu tocava, Ah, sim. e a gente sabe que a realidade das paróquias é essa, né? Sempre falta gente para tocar, para cantar tem aos montes. Mas É. aí, sim, desde da primeira, quando minha mãe se reengajou, digamos assim, na igreja, eu fui pelo lado da música mesmo. E comunicação depois que eu me formei. Bacana. Aí vamos lá, você então terminou o jornalismo, né? E aí você foi para a Record. Você disse que depois começou a trabalhar com comunicação católica, né? Com TV também Uhum, católica. Você já sabia uhum. que existia TV católica? Isso também teve a ver com o seu questionamento vocacional na época? Como é que isso chegou para você, a novidade das TVs católicas? Porque
não conheço a fundo, mas acho que teve esse boom maior, né, da comunicação católica aqui no Brasil, com a explosão de TVs, mas assim, uns 20 anos, 25 anos atrás, não sei se eu estou equivocado, né, na época da Canção Nova, tinha antes o Padre Eduardo que fazia algumas iniciativas, mas não como TV, né, depois veio a Rede Vida, enfim, não sei uma sequência, mas acho que foi tudo ali meio que naquele mesmo embalo. Me corrija se eu estou equivocado. E como é que isso chegou para você, a novidade de TVs católicas no Brasil, sendo você alguém que amava jornalismo, era alguém de fé, você falou que já vislumbrava, então, de alguma forma, e naturalmente aconteceu. Como é que foi esse naturalmente aí? Como é que... Naturalmente, não naturalmente, porque conhecia já as TVs católicas, sim, tanto que eu fiz uma experiência com a Canção Nova que foi além do trabalho na TV, né? Eu cheguei a morar lá, atuei como missionário um tempo, e na época da Record mesmo eu comecei a fazer um caminho de discernimento vocacional, e foi quando eu fui para a Canção Nova. E fiquei um tempo lá, fiz essa experiência, e aí depois Roma surgiu na minha vida e eu abracei Roma. Lá mesmo, na Canção Nova. Na Canção Nova, tava na Canção Eu me Nova lembro. porque eles precisavam na época de uma correspondente em Roma. E aí eu fui enviada pela TV para Roma. Depois eu voltei para o Brasil e já voltei para Roma, não fazendo mais parte da Canção Nova, né? Então foi aí que surgiu o desejo de estudar, de me aprofundar e seguir por esse caminho. Estou aqui até hoje. Foi na época da Jornada Mundial da Juventude, do ano 2000, de Roma, ou não? Calhou? Não sei se... Não, 2013, foi 2013 mais... eu... 2013. 2013, então faz 8 anos já. JMJ aqui, né? Então, aqui no Rio. Você estava Sim, lá. sim. Eu tava no Brasil fazendo a JMJ. Eu Você estava no cobriu aqui? Brasil. Ah, Que que eu legal. fiz a cobertura da eleição do Papa Francisco, já caí na JMJ, e aí depois fui para Roma de vez. Vamos mergulhar então em Roma. Você está aí, Sim, inclusive, né? Essa sim, gravação está sim. acontecendo aí. E, essa questão do vaticanismo, né? Do jornalismo com esse perfil da cobertura da dinâmica do Vaticano. Como é que isso aconteceu assim na sua vida de forma mais profunda? Porque são poucos, né, que me parece, jornalistas. É uma das questões que eu estava até pensando para a nossa conversa, que deveria ter mais pessoas especializadas quando se trata de religião na grande mídia, né? Você tem profissional de saúde, quando tem questões de saúde tem sempre um médico, um pesquisador, da economia, e na religião normalmente não tem. São poucas os profissionais chamados para falar e discutir ali, né? Então, me parece que fica uma conversa que poderia ser mais aprofundada. E como é que isso chegou para você, a questão de ser alguém especializar, uma profissional especialista, né, na dinâmica do Vaticano? Como é que isso aconteceu? Olha só, eu tive contato com esse mundo, na verdade, em 2007. O meu primeiro contato, digamos assim, mais próximo, foi quando o Papa Bento XVI visitou o Brasil. E eu fiz aquela cobertura, né? Tanto que tem uma coisa muito interessante que aconteceu nessa época. Logo após a visita do Papa Bento XVI, que aconteceu em São Paulo, Aparecida, ele foi para Aparecida abrir a famosa Conferência de Aparecida, cuja figura importante dessa conferência era justamente o cardeal Bergoglio, hoje o Papa Francisco. Então ele foi o responsável pela comissão de redação desse evento. Olha. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo ali, né? Enfim, ninguém imaginava que ele se tornaria Papa. Agora eu estou ficando mais esperto, então sempre que eu entrevistar um cardeal, agora acho que eu vou registrar com uma foto para guardar ali, para dizer, olha, entrevistei já o novo Papa. Boa, é uma boa. Ainda Uma mais boa agora com mais estratégia. experiência, né? E sabendo os Agora, bastidores aí, quem são os possíveis futuros papas, já vai se isso. precaver. Então, uma boa estratégia. E eu comecei a me interessar, na verdade, ali. E tanto que a Canção Nova, quando me enviou para Roma, sabia desse meu desejo também de me aprofundar na questão vaticana. E aí foi quando, em 2009, eu me credenciei como jornalista junto ao Vaticano, né? Ou seja, recebi uma autorização para ficar a par de tudo que acontece no Vaticano e cobrir e transmitir isso para uma mídia externa.
É uma prova, é um processo seletivo, é uma indicação, você sinaliza, como é que se dá conseguir essa autorização na prática, ela significa qual o caminho que você teve que fazer para... Não, não é nada diferente de um jornalista que se é autorizado a cobrir o governo brasileiro, por exemplo, que o Vaticano é um Estado. Então, Uhum. claro que você tem que comprovar que você é da área, você tem que comprovar que você escreve sobre aquilo, que tem uma experiência naquilo. Eu já tinha, né? Naquela altura eu já tinha, porque eu tinha, enfim, já feito muitas coisas, né, a respeito do Papa. Uhum. E currículo eles avaliam, e a documentação, exigem que você more em Roma também, isso é um pré-requisito. Uhum. E é isso, não tem Nada muito muito assim, segredo. muito Não, segredo, não. não. Então você não teve grandes dificuldades, vamos dizer assim, para obter, já que você tinha essas qualificações, né? Eu E tinha aí esse apresentou. background, digamos assim, exatamente. Então, e também o fato de, na época, né, a Canção Nova ter me credenciado, que já tinha também um credenciamento fixo ali no Vaticano. Então, isso também contribuiu, porque já era uma TV conhecida e já estava há muitos anos em Roma. Todo esse Uhum. processo ajuda. É claro que hoje eu não sou mais credenciada pela Canção Nova, né? Mas hoje eu sou jornalista credenciada permanentemente lá. É que depois de um certo tempo eles fazem essa gracinha, como a gente diz. Então, É são vitalício. poucos que eles chamam de jornalistas ordinários, né? Que são aqueles que podem ter acesso a outras coisas além daqueles que se credenciam temporariamente. Então a gente recebe o discurso do Papa, claro, todos os credenciados, óbvio, não só os permanentes. Mas a gente recebe os discursos do Papa antes, para poder elaborar o texto, né, antes da publicação, e outras Uhum. coisas mais. A gente pode viajar com o Papa, mas tem que ter dinheiro para isso, porque tem que pagar a viagem papal. Ah, Mas tem muitas coisas, a gente tem acesso a muita coisa legal. que maravilha. E antes de saber dessas coisas que você pode ter acesso, qual delas você já experimentou que você pode trazer para a gente aqui. Mas antes disso, fala, aí você obteve autorização como repórter vaticanista. Como foi lidar com outros pares? Existem muitos no Brasil. Acho que não sei se o Camarote, uma vez eu vi na época, não sei se o Camarote do Globo News, eu vi, não sei se ele é vaticanista, mas não sei se ele fez uma especialização em vaticanismo. Eu vi uma vez por alto esse comentário. Mas a minha impressão é que tem poucas pessoas no Brasil. Não sei se essa é a mesma realidade no mundo. Você que está aí no centro do coração da igreja no mundo, como é que é esse cenário do mundo, né? Existem muitos profissionais em outros países, aqui no Brasil não. É uma realidade que são poucos de forma geral. Como é que é? Para dizer bem a verdade, é uma coisa que nem eu sei responder, porque é incrível. O Brasil ainda é, né, embora existam outras realidades aí que se cruzam, o Brasil ainda é o país mais católico do mundo. Isso é culpa também da mídia, de uma maneira geral, que não se interessa pelo argumento, pela discussão, que não se interessa, acha que o público não se interessa pelas questões do Vaticano. E está mais do que comprovado que o público, pelo contrário, brasileiro, é muito interessado nisso. Tanto é que você não vê os bastidores das minhas redes sociais. Eu recebo um, um monte de pergunta todo dia. O pessoal quer saber, Imagino. o pessoal tem dúvida, até porque é uma realidade muito distante da nossa, né? A gente vê o Papa ali, mas não tem uma noção de como aquilo funciona, aquela máquina ela funciona. E que é Uhum. bem complexa, por sinal. Então, por isso precisa de uma pessoa especializada realmente para cobrir isso. Como tem uma pessoa, eu sempre gosto de usar essa comparação. Como tem uma pessoa especializada em família real, família britânica, por exemplo, família Sim. real britânica, existe também a pessoa especializada em outra monarquia, que é o Vaticano. Então, e que Uhum. essa figura, infelizmente, não é tão valorizada no Brasil. Então, sim, nós Verdade. somos poucos brasileiros, e a coisa que mais me surpreende é que outros países da América Latina se abriram a essa realidade. Eu vou citar o caso da Colômbia. Uhum. Só em Roma, 3 jornalistas colombianos atuam ali e se dedicam exclusivamente ao Vaticano. Isso a gente não vê no Brasil. O Brasil é uma realidade muito maior, enfim, com um número de católicos muito maior, Pois ainda é. não se atentou para essa realidade. Então, assim, a gente
que entrou para essa área, né? Eu entrei para uma área que, enfim, eu desbravei aí, era tudo mato quando eu cheguei, como Foi dizem. abrindo picada, né, na floresta. Depois vieram outros, tem a Ana da Rede Vida, né, que também cobre lá, mas fora desse ambiente católico é difícil você encontrar espaço. No caso dos outros jornalistas latino-americanos, eles encontraram espaços na própria mídia secular, não foi na mídia católica. Uhum. Aí as pessoas, Mitch, mas você tem que, enfim, tem que ir para lá, tem que falar na Folha de São Paulo. Eu falei, gente, eu tô aqui, é só me convidar, ué. Não é uma questão Tem de que chegar o opção. convite. Exato, não é uma questão de opção. Se as pessoas, estou aqui, eu tive a oportunidade também já de trocar uma ideia com alguns colegas de emissoras de televisão, enfim, da própria Folha de São Paulo, da BBC, a gente sempre troca umas figurinhas, eles sempre me procuram também para esclarecer algumas coisas, mas além disso, é isso, é difícil a gente encontrar um espaço. Então eu estou aqui até hoje desbravando e ver se alguém realmente acorda para isso e diz, olha, esse é um assunto que interessa realmente, não só o público católico, né? Principalmente na era Francisco, nós estamos falando aí de um líder mundial, que independente da religião, independente, enfim, Sim. do que ele assuma enquanto religioso, ele é uma figura que se destaca, né? Então, nós vaticanistas, a gente cobre o Papa não em vista da resposta que ele tem que dar como líder da Igreja Católica, mas como chefe de Estado também. Então, a gente precisa entender essas dinâmicas, a gente precisa entender como funciona esse Estado, que é bem peculiar, como ele Uhum. se reporta, né, com os outros estados, como ele entra em contato com as outras realidades alheias à sua. Então, é isso, é muita coisa para pensar. Ótimo, nossa. Fica aqui então a nossa sugestão, né, humilde aqui para as pessoas que estão assistindo. Vai que esse vídeo chega em alguém que trabalha com uma dessas mídias aí, né? Pode chamar, eu tô aqui, gente, tô aqui em Não, Roma pode chamar, a quietinha, só Mitch está chamar. aqui quietinha, é só chamar. Lógico. E a que você acha que se deve isso, né? Você botou bons argumentos, né? Acho que alguém da área escutando, eu que não sou da área, estou convencido disso, né? É fato que o Brasil é um país populoso, é fato que aqui a religiosidade tem o seu lugar cultural, enfim, expressões diversas, principalmente católico, do universo católico. Você pode fazer pesquisas e ver que esse assunto tem sempre buscas, né? Tem sempre pessoas que consomem esse conteúdo, mas por que isso, você que é uma profissional de dentro, não sei se você tem uma visão, se existe uma resposta possível para isso, por que não se avançou nessa área? Porque teria êxito, eu imagino, teria êxito, Eu eu acho. imagino de fora, né? Porque sempre tem notícias, sempre tem pessoas interessadas, pessoas. Por que você acha que não se faz isso, não se fez ainda esse caminho? Eu acho que é uma falta de conhecimento tremendo também. É aquela tendência que as pessoas têm de que quando nós falamos de Vaticano, nós estamos falando da Igreja Católica, de que nós estamos realizando algum tipo de proselitismo ou divulgar alguma coisa do Papa. Entendi. As pessoas não conseguem separar isso. Como eu disse anteriormente, as pessoas não têm noção muitas vezes do que é o Vaticano. Ah, tá, a sede da Igreja Católica, mas não é só isso, vai muito além disso, né? Uhum. Então a gente está lidando com um líder religioso que assume as vestes de um chefe de Estado. Então é uma realidade peculiar por natureza. Então nós, né, quando nós falamos do Papa Francisco, o nosso foco é enxergar as suas ações, principalmente enquanto chefe de Estado. Muita gente não tem essa noção. Pensa que a gente está ali é Entendi. para dizer, ai, que maravilhoso, vamos lá, o Papa evangelizando, Uma Jesus. propaganda da Igreja Católica, né? Como se fosse. Exato, Não é exato. isso. As pessoas até confundem um pouco essa profissão de vaticanista, né? Eu até cheguei a descrever claramente no meu Twitter, gente, o meu Twitter, ele não é proselitista, ofereço análises, né? Eu Sobre a acompanho Igreja e não vi Católica, nada exato, disso sobre o lá. Vaticano, enfim. É claro, as pessoas os católicos tendem a me seguir mais, obviamente, porque querem estar por dentro do que acontece, né, no universo deles, do que acontece envolvendo as coisas que acontecem e que envolvem o seu líder. É mais do que justo. Mas vai além disso, né? A gente tem aí um Papa que vai estar participando da grande conferência do clima da ONU, então isso não pode passar despercebido, vai além da religião, né? Vai além do catolicismo em si, né? Dos temas católicos.
E a gente tem um Papa aí que lança um apelo para que os imigrantes sejam acolhidos. Então, vai além, mais uma vez, da pauta religiosa, né? Então, essa falta de noção mesmo. Então, tanto que uma pessoa me perguntou uma vez, Mirth, mas para cobrir o Vaticano precisa ser católico? Eu disse, não, você tem que entender de Vaticano, independente da sua profissão de fé. E outro ponto de confusão também. O povo pensa, não, tem que ser quase uma freira para cobrir o Vaticano. Tem que ser Não alguém é assim. consagrado, alguém. Não necessariamente, Exato, então, né? Não exato, não precisa. necessariamente. A gente tem judeus cobrindo o Vaticano, a gente tem ateus cobrindo o Vaticano. Isso a gente vê Como de tem em tudo. outros estados, né? Como tem em Exato, outras, como tem em outros outras. estados, exato, exato. Tomara que isso mude aos poucos, né? Que venha uma geração que, enfim, que consiga entender isso, porque acho que o público sairia assim ganhando, todo mundo sairia ganhando com isso, eu acho, Sim. né? É que a gente pena com isso, pena muito para explicar, não, gente, olha, não é. E nem é comunicação católica, na verdade, o que eu faço, é indiretamente, né? Porque eu tô, enfim, às vezes eu atuo na mídia católica. O Dom Total, onde eu atuo atualmente, não se define nem mesmo como mídia católica, né? Eles têm uma seção dedicada à religião, mas não se definem como tal. Então, o que eu faço para eles são análises sobre a Igreja Católica, a partir da minha visão como católica também, que isso contribui, né? Porque é Uhum. uma pessoa de dentro também falando, mas as pessoas têm que deixar de lado essa confusão, né? Existe a comunicação católica e existe uma comunicação analítica, né? Eu analiso o Vaticano, eu analiso a Igreja Católica. Excelente, Mirth, muito bom. Daqui a pouquinho eu queria que você trouxesse mais sobre alguma dessas análises que você tem feito no Dom Total, enfim, a sua visão sobre algumas questões específicas dentro da igreja, fora da igreja. Mas antes disso, uma outra frase sua que me chamou a atenção foi quando você disse aí dessas particularidades do Vaticano, né, como estrutura, né? Então, o que você poderia falar de forma introdutória, rápida, né, mas para que as pessoas que talvez tenham essa visão ainda superficial, ou não entendem, ou não sabem, ou estão sabendo disso agora pela primeira vez. Pode parecer exagero, mas a gente sabe que não, né? Pode ser que a pessoa esteja se dando conta agora. Então, mas na verdade, então, o que é, então, né? Se o Vaticano não é a Igreja Católica, se o vaticanista não está fazendo propaganda da Igreja Católica, o que é o Vaticano? Que estrutura é essa, né? Por que o Papa é o chefe de Estado, mas como é que isso não se mistura? Enfim, o que você traria num primeiro momento, assim, para ajudar a gente a se aproximar desse universo do Vaticano? Então, primeiro a gente precisa entender. Agora eu vou para a minha segunda área, que é a história, né? Então, Opa! a Igreja Católica ela acredita que o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, ao qual, segundo a Igreja Católica, teria sido confiada a Igreja, né? Então, a Igreja Católica se fundamenta em uma passagem bíblica, na qual Jesus dialoga com Pedro e diz que que entregaria as chaves do céu e da terra para ele, e que tudo que ele desligasse na terra e no céu, enfim, seria feito. E a partir daí, então, claro que Pedro ele nunca foi bispo de Roma, né? Que ele atuou mais no Oriente Médio em si do que na própria Roma, mas acredita-se que ele tenha morrido em Roma. Esse tema ainda é alvo de controvérsias. O túmulo dele está lá, debaixo do altar central da Basílica de São Pedro. Mas todos aqueles que digamos, que o substituíram, né, os seus sucessores, teriam sido, então, os bispos de Roma, e aí começou essa tradição. Essa crença de considerar que todos os bispos de Roma teriam, de alguma maneira, substituído aquele a quem primeiro Jesus Cristo teria confiado a instituição. Bom, e começa aí. O papado, como a gente sabe, se estruturou, teve essa união entre o cristianismo e o império, que acontece no século IV, e depois já entramos na Idade Média com Carlos Magno, que, enfim, que recupera a figura do próprio Papa, que ficou meio perdida, assim, ficou meio ofuscada essa figura após a queda do Império Romano. E ali, em meio a esse episódio, o Papa recebe, então, algumas terras, e ele passa a ser, então, o soberano do chamado Estado Pontifício. É aí que surge, então, essa ideia de Estado Pontifício.
Essa realidade dura até 1870, quando esse Estado cai. 1870, bem tardio, né, com Pio IX, ele foi o último soberano, o último príncipe do Estado Pontifício. E a Igreja Católica fica, então, nesse limbo aí, né, até 1929, quando o Papa de então faz um acordo com o governo italiano de então, que era que quem estava à frente era Mussolini, e ele, então, nesse acordo chamado de Pactos Lateranenses, concede à Santa Sé, concede à Igreja Católica aquele pedacinho de terra que hoje é o Estado do Vaticano. Então, o Estado do Vaticano, na verdade, surge em 1929. E eu fico para morrer quando eu pego aí algumas teses de história que eu já li por aí, o povo. Quando Lutero, em 1500, foi no Vaticano, eu falei, gente, o Vaticano não existia, pelo amor de Jesus Cristo. Ele foi a Roma, você pode falar que ele foi a Roma. Sim. Existia já a Basílica de São Pedro, né? Estava em construção, na verdade, mas ele não não foi é a ao mesma Vaticano. coisa que o Vaticano. O Vaticano já Não, é uma criança na história, né? Tem menos de exato, 100 anos. exatamente. Então, assim, o Papa, a criação do Estado do Vaticano pôs fim à chamada questão romana, que foi justamente essa luta para que o Papa tivesse, então, uma certa autonomia, né? Porque quando caíram os Estados Pontifícios, o Papa ficou perdido. Para onde eu vou? Eu coordeno a igreja de onde? Eu faço o quê? Acostumado a ser um soberano, e agora? E esse problema foi resolvido, então, em 1929. Só que aí é um ponto interessante, porque eu também sou especialista em relações internacionais. Opa! Que as pessoas têm que entender. Quando caem os estados pontifícios, ou melhor, quando cai o Estado Pontifício, a Santa Sé, ela continua existindo, porque a Santa Sé, ela era uma outra realidade. É como se fosse, deixa eu ver se trazendo essa realidade dá para explicar melhor. É como se a Santa Sé fosse a nação e o Vaticano fosse o Estado, dentro de uma concepção democrática, né, da nossa, de república. Então, a nação, ela existe, né, enquanto um ente de direito internacional, ela continua existindo, até porque a Santa Sé, mesmo que tenha perdido os seus territórios, né, a qual ela estava ligada, internacionalmente ela era muito bem reconhecida quando, logo após as duas grandes guerras, os estados que se formaram, né, os impérios que se fizeram, os estados que se formaram, continuaram reconhecendo a Santa Sé como sujeito de direito internacional. Porque, para quem não sabe, a Santa Sé estruturou a primeira diplomacia do mundo. Olha. Então, exato, existia esse reconhecimento por parte das outras realidades, né, da comunidade internacional de uma maneira geral. Então, o Papa ele ainda possuía, digamos, uma influência somente sobre os católicos, obviamente, e tinha essa possibilidade de transitar, de manter relações com os estados, justamente por ter ligado a ele uma sociedade, entre aspas, de direito internacional. Mas ele precisava de um território, não existe nação sem um território. E foi quando surgiu o Vaticano e o Papa assume, então, as vestes também de soberano do Estado do Vaticano, de chefe de Estado, aí você pode chamar ele de monarca, se quiser, é a única monarquia absolutista da Europa, então é assim que surge. E aí o Papa volta a ser um líder com prerrogativas, digamos assim, de chefe de Estado, né, algo que ele já era anteriormente, mas com um papel muito mais reduzido, né? A gente sabe que o Papa antigamente ele era soberano de quase metade da Itália, né? Grande parte da Península Itálica devia obediência ao Papa. Agora não, quem deve obediência ao Papa, no caso, é só quem está ligado à Igreja Católica, não mais, enfim, e os cidadãos, obviamente, do seu pequeno estado, que são só 800 pessoas, né? Então, uma grande diferença. Nossa, que riqueza essas informações que você trouxe. Então, houve alguma mudança de 29 para cá nessa forma de configuração de governo, em algum momento específico, ou desde que aconteceu essa instituição com Mussolini, essa nova composição, né, política, administrativa, até hoje? Se manteve da mesma forma, nesse sentido mais em linhas gerais, ou aconteceu por alguma razão, alguma mudança que depois voltou, ou não, o percurso foi sempre o mesmo,
Digo isso porque a gente teve várias coisas ao longo, desde 29 para cá, tivemos grandes guerras, tivemos outras situações, enfim, só a nível da nossa conversa. Isso chegou a interferir de alguma maneira, ou ocorreu o risco de algum momento disso mudar? Houve um questionamento em algum momento com relação a essa estrutura, ou não? Sim, porque nós estamos falando aí, no início foi bem tenso, porque nós estamos falando aí no contexto já de Segunda Guerra Mundial, e logo depois a gente sabe, o Mussolini mostrou para que veio, né? Quem era a Então, figura? então o Papa, num dado momento, quando, enfim, Mussolini já tinha se consolidado enquanto um ditador, o Papa da época se arrependeu um pouco dessas concessões que foram feitas, né? Dessa troca de favores que foram feitas, e a Igreja ficou à mercê, de alguma maneira, de todas essas ingerências por parte do Mussolini, né? O Mussolini, que sempre foi ateu, que sempre foi um anticlerical, acordou um dia elogiando a Igreja Católica. Claro que ele, É um enfim, lobo conversando com as exato. ovelhas. Né? Ele tinha um interesse, ele precisava do apoio católico, né, para, enfim, para executar o seu plano, o seu projeto. Então houve sim esse arrependimento, tanto que até quem negociou na época esse pacto teve até um pouco de cautela, porque o Mussolini queria conceder mais terras ao Papa, além do Vaticano. Então, provavelmente, ele ia ficar com grande parte de Roma, e o Papa que não aceitou, porque ele estava meio ressabiado. Falou, não, peraí, vamos ver como é que é devagar que o esse santo negócio. é de barro. Vamos devagar aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E, realmente, ele estava certo, pelo menos nisso ele estava certo. Só que aí o Papa ficou em maus lençóis, mas entre ter um território e não ter, ele preferiu manter com o que tinha, tanto que ao final do pontificado dele ele chegou a dar umas alfinetadas no Mussolini, mas aí o Mussolini ameaçou, fez umas ameaças nada leves contra o Imagina. Papa, então o Papa ficou meio aí de mãos atadas, né? Já tinha feito o acordo mesmo, não podia voltar atrás, caso voltasse atrás ia perder tudo. Então o início foi tenso, mas depois, claro, né, a igreja foi partindo para outras questões, por exemplo, 20, 30 anos depois surge o Concílio Vaticano II, essa necessidade da Igreja Católica de dialogar com o mundo moderno, naquela época o Vaticano já estava aí, enquanto Estado, já atuando há 30 anos, então já existia uma certa experiência, já se sabia como lidar, a Santa Sé estreitava cada vez mais suas relações com os países. Então a configuração, em comparação ao passado, ela é diferente, porque nós estamos falando aí de um contexto de pós-guerra, né? O Vaticano ele começa então a se estruturar como tal, a se profissionalizar, se é que podemos dizer assim, mais ou menos nos anos 1960. Então ali o Papa já era gato escaldado, então sabia por onde ir, por onde voltar, para onde voltar. Essa abertura da Igreja Católica foi algo inédito também no Concílio Vaticano II, de se colocar em diálogo, por exemplo, com os comunistas. Isso também abriu a visão da Igreja, né? Agora a gente não pode falar mais para um grupo estreito, a gente tem que falar para a Igreja Universal, que abarca aí todos os espectros políticos, todas as ideologias. E isso foi acontecendo, né? Então essa modernização da própria Igreja, ela foi caminhando junto com a estruturação desse próprio Estado. Mas as coisas velhas permaneceram também. Até o Papa Francisco esses dias comentou que ele não consegue. Ele disse: olha, claro que ele não vai falar contra o seu próprio Estado, mas ele disse: olha, a gente tem que estar atento, porque o Vaticano ainda é a única monarquia absoluta da Europa, então a gente precisa ver isso aí. Ele falou. Ele falou. Então, sim, só que ele não pode ir contra um modelo assim, né? Isso, para que isso fosse feito, precisaria aí talvez de um concílio, de algo muito mais profundo para atingir justamente essa estrutura, que é nova, se a gente for ver, né? Se a gente for falar de Vaticano, é nova, querendo ou não. É nova. Se a gente for ver a história como, assim, de forma mais ampla, é muito recente, né? Sim, sim. Antes da gente falar um pouco um pouquinho mais do Vaticano II, no período da guerra, uma curiosidade, né? Só, assim, há relatos
prós e contras da ação da igreja. Falando da guerra porque é um evento que apareceu aqui na nossa conversa, né? Então, tem pessoas que ainda hoje levantam questionamentos com o posicionamento da igreja frente às ameaças. Você falou do totalitarismo, mas a gente tinha aí o nazismo, tinha muitas forças, né, em jogo ali. E aí há algumas pessoas, até da área de história ou de outras ciências, que levantam um certo questionamento com relação à posição da igreja nesse cenário, né? O que você traria para a gente em termos de história ou em termos até mesmo de já deveria, a Segunda Guerra foi um evento assim extremamente coberto, né, em termos de cobertura jornalística, né, tem muita imagem, tem muito material, claro que de diversas ideologias por detrás, mas tem muito material. Mas enfim, o que você traria para enriquecer essa visão, para que não seja uma visão parcial disso, né? Que é o que muitas vezes acontece aqui e ali. Então, existem as duas visões predominantes, ou o Papa, no caso do Pio XII, né, que é o Papa que recebe mais atenção, seja da mídia, seja dos historiadores que exploram a era contemporânea. O silêncio de Pio XII, ele silenciou por quê? E por que ele não fez nada? Tem as visões radicais e tem também as visões triunfalistas, né, em torno da pessoa dele. Mas para a gente entender melhor, a gente tem que ir lá atrás um pouquinho com Bento XV, que foi o Papa da Primeira Guerra Mundial. Ele era um Papa contrário à Primeira Guerra Mundial e ele se opôs justamente às potências católicas, que inclusive até aquela data interferiam na eleição do Sumo Pontífice, inclusive. Teve a coragem de ir contra essas potências porque queriam a própria guerra. Então, as tensões ali entre o papado e a comunidade internacional bélica, né, que queria a guerra, que, enfim, que encontrava nesse evento uma possibilidade aí de expansão territorial, não teve aí o beneplácito do Papa. Depois, mais à frente, obviamente, os outros papas também condenaram a própria guerra, a Segunda Guerra Mundial foi condenada também por todos eles. Só que aí o caso do Pio XII, eu gosto de falar dele porque eu acho que é o Papa que é mais recordado aí pelas pesquisas recentes, é que o Papa Francisco autorizou recentemente a abertura dos arquivos ligados ao pontificado dele. Então há muita coisa a ser descoberta ainda. Mas em primeira mão eu posso dizer o seguinte, embora ele tenha silenciado aí no período da Segunda Guerra Mundial, e depois a gente foi descobrir que o silêncio foi porque ele queria de alguma maneira evitar as represálias também contra os católicos, porque Hitler a gente sabe do que era capaz. Então o medo que o Papa é que a tragédia fosse maior do que a que estava em curso, né? Que não só os judeus infelizmente fossem perseguidos e mortos, mas os católicos também entrassem na lista negra do Hitler. Então esse é um argumento muito defendido também por alguns historiadores. Outros falam de omissão, o fato de ele não ter se manifestado no início, realmente essa manifestação não aconteceu, ele foi falar algo um pouco depois, mas de uma maneira muito sutil. Então, eu não queria estar na pele dele, né? Eu fico imaginando aí como... Bico. Pois é, então eu fico aí imaginando como que foi difícil para ele. Se eu silencio, se eu falo, eu posso trazer o problema para minha casa aqui. E, enfim... Mas a gente sabe, por exemplo, isso é comprovado pelos documentos, que ele criou uma rede de assistência aos judeus que queriam escapar dos oficiais nazistas, né? Ele abriu os museus, ou melhor, abriu os conventos da cidade de Roma e o próprio Vaticano para acolher muitos desses judeus, né? A mando dele, muitos religiosos também emitiram documentos falsos para salvar essas pessoas. A gente tem um caso aqui, um exemplo, que era o rabino que era responsável, o chefe da comunidade hebraica italiana, ele foi inclusive um desses sobreviventes que foi ajudado pelo Pio XII, né? Nossa. Então é muito interessante, a gente toca a história aqui todo o tempo. E claro, eu não posso dar um veredito sobre a história e nem dizer, foi omissão ou o silêncio tenha sido uma boa coisa. Os documentos estão aí para a gente confirmar ou pelo menos tentar se aproximar, né, já que é impossível chegar a uma verdade histórica, né, a gente pode ter acesso a toda essa verdade, mas a pelo menos tentar equilibrar aí esses dois lados, essas duas visões
em relação a esse pontificado, né? Então, eu venho de duas profissões, né? Quer dizer, eu tenho duas profissões que têm esse cuidado justamente de balancear um pouco as opiniões, de ver os dois lados para depois chegar a uma conclusão. Então, eu prefiro. O Pio XII é um tema muito complexo, né? Sim. E espero ter, enfim, nos próximos anos a gente tenha acesso a, ao resultado, né, de toda essa pesquisa que muita gente está fazendo. Inclusive, é muito difícil nesse momento encontrar uma vaga para pesquisar no Arquivo Secreto do Vaticano, porque os pesquisadores são desesperados depois que abrir esse arquivo de Pio XII, que o pessoal quer focar justamente nisso. E aí, por que ele silenciou realmente? Vamos tentar entender. Tem fila lá, tem 100 A anos de fila é fila. enorme, né? Tem até uma história, isso é verdade também. Hitler ele tinha um plano para sequestrar Pio XII, então é muita coisa nessa história, então a gente precisa até ter o cuidado, né? Um cuidado antes de emitir, emitir uma opinião e nos precipitar. Eu acho que essa característica das suas duas profissões, né, jornalismo e história, de ter esse cuidado, né, antes de se afirmar alguma coisa, de perceber a complexidade, eu acho que é uma contribuição até para a sociedade como um todo, né, porque a gente vive hoje um período muito perigoso de polarizações, radicalizações, de outros absolutismos, né, entre aspas, não o monárquico lá do Estado do Vaticano, mas absolutismos de divisões, da sua própria visão imposta para os demais. Então a gente tem exemplos e exemplos. E você falou uma outra coisa, por exemplo, no caso do Vaticano II, que se abriu a pensar ou a dialogar com ideias diversas. Você citou aí o comunismo, por exemplo, né? Como um sinal dessa abertura de diálogo. Dialogar é dialogar, você ter a sua identidade, dialogar com o mundo à sua volta, onde existe comunismo, existe, enfim, socialismo, existe capitalismo, existe ateus, né? Esse exercício, eu acho que a cara igreja, acho que está cada vez na prática, na corda bamba, né? Como é que você sente isso? Você, como historiadora, que tem esse exercício de dialogar, de pensar num mundo que eu acho que, até mesmo para o jornalista, está perigoso ser jornalista em alguns lugares, em alguns contextos, né? Porque há até risco de vida, ou é maltratado, ou é, enfim, por esse contexto todo que está permeando aí, seja governos diversos, né, em diversas partes do mundo, seja as pessoas que estão mais comungando com uma linha ou outra e aí escolhem um bode expiatório. Como é que você vive isso? Não, é bem desafiador ser jornalista hoje em dia, né? E eu estou também no meio do fogo cruzado, porque nós temos aí um grupo que afirma por A mais B de que o Papa Francisco é comunista, né? Pois é, menina. Então, se você. Então, eu já estou aqui dentro de casa, já tô tocando nessa realidade. E é impressionante, né, a tendência que as pessoas têm de categorizar tudo. Então, se você fala mal de um político X, automaticamente você é categorizado como alguém que está do outro lado. Então, isso é uma coisa que a gente. E aqui na Itália, por exemplo, é bem diferente, né, essa realidade. Você criticar um determinado político é que o que o italiano mais faz é criticar político. Não faz de você um defensor, né, ferrenho do lado oposto. Então, isso é impensável, isso é um absurdo. E tanto que a conta caiu também para o Papa, né? Ele acabou virando comunista na boca de muita gente que, inclusive, nem sabe o que é comunismo. E não sabe nem o que significa essa palavra, o que significou o comunismo, né? O que significou a Guerra Fria. A pessoa nunca leu nem sobre Guerra Fria e está querendo aí achar comunista até no esgoto. E é muito complicado, né? Você lidar num tempo de redes sociais onde acontece esse maniqueísmo, né? Esse maniqueísmo das ideias, maniqueísmo das ideologias, né? Então, eu estou do lado de Deus, o outro é o demônio. Então, sempre existe um inimigo em potencial contra o qual eu preciso debater. Isso na igreja também se reflete. Então, na cabeça de alguns católicos desse tipo, o Papa Francisco é o inimigo da igreja, quem pode salvar a igreja é justamente esse grupo restrito pequeno de iluminados que, de repente,
querem questionar 2000 anos de instituição. Então, é muito complicado lidar, né? Então, assim, eu prefiro responder a tudo isso com o meu estudo, com o meu esforço, com, enfim, com minha experiência, e não dar muito ouvidos para essas coisas, porque as redes sociais também se tornaram um campo minado, né? E é justamente o espaço onde essas pessoas encontraram para difundir suas ideias malucas, né? Tem muita ideia maluca aí no meio, eu prefiro não nem responder nem dar palco para esse tipo de gente. Antigamente eu até tinha paciência de responder uma coisa ou outra, de interagir, mas hoje em dia, infelizmente ou Não dá mais. felizmente, não dá. Tá difícil. Falta essa abertura para aprofundar o assunto, para estudar, para pesquisar, para dialogar. Isso. Né? Exato, exato, exato. E é uma pena, porque o catolicismo ele é essencialmente também isso, é diálogo. Né? A Exato. própria origem do cristianismo, ele teve que aprender a dialogar com outras ideias, com filosofias, ver com discernimento, Exato. claro, né, a partir da sua identidade, mas não se negou ao diálogo, né, até para poder sair daí do contexto ali da Palestina, daquele universo fechado e ganhar o Isso. mundo. O Então, cristianismo é uma religião enculturada, né? Então, quando vem esses grupos falar de uma pureza religiosa, de uma liturgia que sempre existiu, impossível, né? Impossível a gente falar disso. A gente tem aí, dentro do catolicismo, pelo menos, vamos colocar aí 20 influências externas, do Oriente Médio à mentalidade greco-romana, enfim, a influência do hebraísmo, enfim, é muita coisa. perceber isso não nos torna menores, pelo contrário, enriquece, né? Porque Exato, Deus, o princípio da encarnação do Verbo, que se fez isso, homem, se fez isso. presente na história, na cultura. Então, as pessoas talvez tenham uma ideia deturpada. Agora, Mício, Deus para a se gente. encarnou, Deus se encarnou numa cultura, né? Não foi na órbita, ele não ficou orbitando aí ao redor Sim. da Terra, ele se encarnou numa cultura. É levar o mistério da encarnação a sério, né? Se eu levo de Exato, fato a sério que Deus fez homem, o homem ele, tem história, tem cultura, tem exato, relacionamentos, tem, enfim. Claro que ele era Deus, mas Deus se encarnou, então tem que levar em conta essas questões. exato. E eu acho que isso é muito urgente nos tempos de hoje, cada vez mais. A gente está caminhando para o finalzinho, Nicho, mas antes da gente terminar, mais algumas coisas para fechar essa conversa. Se deixar, a gente vai embora, mas a gente precisa terminar até por conta do horário. E quem sabe mais para frente a gente faz uma outra rodada no Instagram, num outro momento mais tranquilo, né? Mas assim, Beleza. fala para a gente, você falou de Francisco, você falou aí da sua possibilidade de estar acompanhando, né? Quem é vaticanista tem de repente um plus aí a mais de estar acompanhando algumas coisas que outros jornalistas não têm, essa possibilidade. O que você destaca do pontificado de Francisco? O que você já pôde perceber, né, seja como pessoa de fé, mas sobretudo como profissional, como historiadora, como jornalista, esses bastidores que você poderia trazer para a gente? Assim, para a gente é mais fácil compreender Francisco porque ele é latino-americano, né? Embora, como ele mesmo diga, né, a Argentina é mais difícil de compreender. Ele mesmo diz isso, mas Ele mesmo que fala. assim, eu até estava conversando com uma pessoa esse final de semana, que é mexicana, e a gente comentava sobre o quanto nós, até pela nossa própria história, né, a gente acabou sendo colonizado no mesmo bloco, a gente tem uma cultura muito parecida, né, tem muitos pontos em comum. Eu tô aqui numa cidade cosmopolita, né, eu já estudei com colombianos, argentinos, mexicanos, eu posso afirmar isso a partir da minha própria experiência, né, a partir desse próprio contato que eu tive. Uhum. Então, o Papa Francisco ele assustou mais os europeus em si, né? Ele assustou mais as pessoas que não estavam ligadas a essa realidade que nós estamos. Então, você vê um bispo, né? O caso dele, muito próximo às pessoas, que quer dialogar com as pessoas, que quer se fazer compreender. Isso é algo muito próprio da nossa cultura, né? Em muitas realidades, muitas dioceses têm essas figuras, né, que se sobressaem. Né? A gente tem aí o caso dos nossos bispos no Brasil, que se opuseram à ditadura, que se uniram às Uhum. causas sociais,
Então, não é uma coisa nova. O Papa Francisco não foi, entre aspas, uma novidade para nós. Foi uma novidade para a instituição, que é completamente eurocêntrica, né? Que está agora começando a se desvencilhar um pouco a partir dessa mentalidade, a partir dessa ideia de sinodalidade que o Papa Francisco traz. E ele assume isso como uma missão, né? Que é desburocratizar um pouco a sede da igreja, mas também torná-la acessível para todos e fazer com que ela assuma realmente a sua característica, que é a característica de universalidade. Nós falávamos sobre isso, né? O cristianismo ele nasce plural e universal. Então, não tem como ser plural e universal se aquela instituição está presa somente a uma realidade, né? Claro que é muito difícil se desligar disso, porque a gente está falando de uma igreja que está localizada na Europa, que possui um Estado que está dentro do espaço europeu. Mas isso não quer dizer que ela segue, ela corresponde somente a uma parcela de pessoas que, de repente, por causa da própria história, se consideram os donos da igreja. O Papa Francisco quer quebrar essa corrente, né, esse ciclo de pessoas que se sentem donas da igreja. Ele até, muito interessante que ele tomou uma decisão, um tempinho atrás, uns 2 anos atrás, de evitar que dentro da Cúria Romana existam os cargos vitalícios. Então, independente da pessoa se é cardeal, se não é cardeal, são 5 anos. Depois de 5 anos tem uma nova dança das cadeiras aí. Então isso não existia. Até o Papa Francisco chegar, tinha gente que estava trabalhando ali há 30, 20 anos. O próprio Bento XVI, Joseph Ratzinger, já estava há 20 anos na Cúria Romana, né? Claro que não é culpa dele, ele vem já de uma estrutura que foi se construindo. Então a visão que o Papa tem, né, de realmente fazer com que a igreja ela assuma aquilo que é a sua própria missão, né? E se ela não consegue ser universal, se ela não consegue falar a linguagem de todos, então ela tende a cada vez mais a não corresponder à sua própria natureza. Olha, Místia, daria muito pano para manga todas as suas falas, mas a gente está quase no finalzinho aqui do programa. Para a gente terminar, fala assim 2 coisas. Primeiro, a sua perspectiva para a igreja nesse tempo de pandemia e no pós-pandemia. Você, como alguém que acompanha aí os bastidores, como é que você enxerga esse momento? Você deve ter acompanhado momentos significativos do Papa Francisco durante a pandemia, né? Ele fez vários momentos simbólicos. E você, né, enquanto profissional, enquanto, enfim, historiadora, jornalista, tem algum projeto, alguma coisa mais próxima, tanto nas mídias quanto na sua formação? Meu primeiro projeto agora é terminar o doutorado. Acho que eu termino esse ano. É o Oh, meu primeiro Deus, de todos. vai dar certo. O segundo projeto é lançar aí uma série de vídeos, né, sobre o Papa, sobre o Vaticano. Eu tô organizando isso aí, talvez saia em breve, alguma coisa assim. Claro que eu não vou poder fazer isso frequentemente, mas pelo menos para deixar um material gravado, para responder as perguntas de algumas pessoas que me procuram, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Enquanto a mídia não acorda para os vaticanistas, a gente vai fazendo o que pode, né? Então, eu vou fazer minha parte. É isso aí. E sim, em relação ao Papa Francisco, ele sabe que a idade está avançando, né? 85 anos, ele vai fazer em dezembro. Então ele está correndo contra o tempo para consolidar uma reforma. Ele sabe que não é possível em tão pouco tempo realizar uma reforma de grande porte, mas ele quer deixar um projeto pronto para que o seu sucessor então possa levar adiante essa grande missão que ele assumiu, né? O Papa Francisco entra no rol dos grandes papas reformadores da história, foram pouquíssimos na história da igreja, ele peitou isso aí, então muito corajoso. Então é isso, acho que daqui para frente, né, desse finalzinho de ano para o ano que vem, o Papa vai, digamos assim, fincar raízes para que o próximo Papa pegue aí uma coisa bem estruturada. As viagens apostólicas dele vão pender para esse lado, ele vai voltar a reforçar alguns temas que ele tem reforçado ao longo do pontificado, pretende voltar para a Grécia, por exemplo, para tratar da questão da imigração.
E até prometeu, se der aí, para encaixar uma viagem ao Brasil, mas dessa vez Opa, para o sul do Brasil, e depois já emendar com a Argentina. Enfim, ele está com muitos projetos, vai para o Líbano também. Nesse momento a Santa Sé se volta um pouquinho sutilmente para o Oriente Médio, né? Onde o cristianismo tende a desaparecer caso não seja feito nada, e o Papa quer se colocar na brecha aí para que isso não aconteça. Então ele vai aí trabalhar com as urgências ano que vem. Então a gente tem que se preparar, porque é isso que ele vai vir com tudo. que ótima notícia, que venha com tudo, né? Esse Pois é. 2022. Que esse 2022 também encontre você já formada, né, doutora, Se e Deus quiser, se se Deus Deus quiser. quiser, executando seus projetos. As pessoas que querem te encontrar nas mídias, como é que faz? Você falou de vídeos, é no YouTube, é no Instagram, onde é que... Eu vou colocar esses vídeos no YouTube, mas tem alguns no Instagram também, vídeos curtinhos explicando algumas coisinhas. Seu canal, Aí qual é o seu endereço? Lá, é as tudo pessoas te igual, acham. arroba Mirte Medeiros, tudo junto, no Instagram e no Twitter também, que eu atualizo bastante, arroba Mirte Medeiros. YouTube já alguma coisa? Você vai criar Eu ainda? tô estruturando ainda, mas eu aviso nessas duas redes sociais, quando tiver estruturado. Tá ótimo, Mirth. Olha, obrigado, né, pela sua disponibilidade. Eu sei que para você aí, quem está acompanhando a gente reforça, ela está falando lá de Roma, e o fuso horário é totalmente diferente. A gente está fazendo essa Sim, gravação aqui por volta de 9 horas da noite, lá já é 2 da manhã. madrugada, 2 da Sim, manhã. sim. Então vai descansar. Obrigado pela sua generosidade, por ter ajudado a gente a Imagina. entender um pouco mais sobre as questões do Vaticano. E fica aqui o convite para a gente voltar em um outro momento lá no Instagram e bater um papo sobre essas curiosidades, essas informações da igreja que Bora. faz tão bem para a gente. É isso, bora sim, só conte comigo aí. Obrigado. Alguma outra palavra final, alguma mensagem, alguma coisa que você queira falar para a gente te despedir? Não, é isso mesmo. Me sigam lá nas redes sociais, que eu estou atualizando sempre. Só essa semana que eu estou um pouco fora por causa de um treinamento que eu estou fazendo. Mas tô lá. É só me seguir que eu vou tentar, na medida do possível, atualizar sobre o Papa Francisco, sobre essa realidade tão complexa que é o Vaticano. Isso, vale super a pena, façam isso, eu já faço isso, já fazia no Facebook, sigo também no Instagram, tem sempre um vídeo interessante lá, lives, né, você fez um ciclo de lives Isso, lá bem bacana, faço. textos, enfim, quem quiser se aprofundar sobre essa dimensão histórica do Vaticano, estamos falando com a pessoa certa, tá bom? Muito bem. Obrigada pela indicação. Obrigado você por ter vindo aqui, você que está acompanhando a gente, obrigado, compartilhe esse conteúdo, divulgue para as pessoas, para que a gente possa aprender juntos a dialogar e a mergulhar naquilo que vale a pena no universo da igreja, enfim, no universo do pensamento e do conhecimento. A gente se encontra no próximo Miguel Ângelo Convida. Obrigado, um abraço, até a próxima. Até. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.